Gênesis, capítulo 41. Passaram-se mais 2 anos e o faraó teve um sonho. Ele estava perto da margem do Nilo e 7 vacas gordas e saudáveis saíram do rio para pastar entre os juncos. Logo depois outras 7 vacas, estas apenas em pele e osso, saíram do rio e se juntaram às primeiras vacas que pastavam perto do Nilo. As vacas magras devoraram as 7 vacas saudáveis. Então o faraó acordou. Logo depois ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. Agora viu 7 espigas de grãos, todas grandes e viçosas, que saíam da mesma haste. Mas outras 7 espigas, estas mirradas e ressecadas pelo vento leste, brotaram no meio delas, e as espigas mirradas engoliram as espigas saudáveis e encorpadas. Então o faraó acordou. Era mais um sonho. Quando o dia amanheceu, ele estava perturbado e mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. O faraó contou os 2 sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Então o chefe dos copeiros se manifestou. Acabei de me lembrar de um incidente. Peço desculpas, pois eu devia ter falado isso já faz algum tempo. Certa ocasião, quando o faraó ficou irado comigo e com o chefe dos padeiros, ele nos prendeu na casa do capitão da guarda. E nós 2 tivemos sonhos na mesma noite, cada sonho com seu significado. Aconteceu que havia naquela prisão um escravo hebreu que prestava serviço ao capitão da guarda. Nós contamos os sonhos a esse escravo e ele os interpretou para nós, um de cada vez. E tudo aconteceu exatamente como ele havia falado. Eu fui restituído às minhas funções e o chefe dos padeiros foi empalado. O faraó mandou buscar José imediatamente. Ele foi retirado às pressas da sua cela, fez a barba, vestiu roupas limpas e então se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho, mas ninguém consegue interpretá-lo. Mas fiquei sabendo que você consegue interpretar sonhos. Basta que sejam contados a você. José respondeu: Eu não, mas Deus, ele vai acalmar o coração do faraó. O faraó disse a José: No sonho eu estava à margem do Nilo. 7 vacas vistosas e cheias de saúde saíram do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Logo em seguida saíram outras 7, todas magras, só pele e osso. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em todo o Egito. As 7 vacas magras e feias comeram as 7 vacas saudáveis. Mas por incrível que pareça, depois de comê-las, elas continuaram magras e feias como antes. Então acordei. No meu segundo sonho, vi 7 espigas viçosas, cheias de grãos que saíam da mesma haste. Logo depois delas brotaram outras 7, mirradas e ressecadas pelo vento leste, e as espigas mirradas engoliram as espigas cheias. Contei os 2 sonhos aos magos, mas eles não chegaram a conclusão alguma. José disse ao faraó: Os 2 sonhos do faraó têm o mesmo significado. Deus está dando um aviso sobre o que ele está para fazer. Tanto as 7 vacas saudáveis, quanto as 7 espigas cheias representam 7 anos. O significado é um só. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois representam 7 anos. E as 7 espigas de grãos mirradas e ressecadas pelo vento leste representam a mesma coisa: 7 anos de fome. O significado é o que eu já disse. Deus está dizendo ao faraó o que ele está para fazer. Estão para chegar 7 anos de fartura em todo o Egito. Mas logo em seguida virão 7 anos de fome. E não ficará no Egito nem sinal dessa fartura. O país será arrasado pela fome, e não restará nada da fartura anterior. A fome será devastadora. O faraó teve o mesmo sonho 2 vezes, para ressaltar que Deus não vai demorar a agir. Por isso, o faraó precisa escolher um homem experiente e sábio, para administrar o país e também designar outros encarregados por todo o Egito, para que organizem tudo durante os anos de fartura. Eles deverão reunir todo o alimento produzido nos anos bons que estão por vir, e sob a autoridade do faraó, estocar os grãos em cidades armazém. Esses grãos serão preservados para os 7 anos de fome que estão por vir sobre o Egito. É a única forma de o país não ser arrasado pela fome. O faraó e seus oficiais acharam a ideia excelente.
Dirigindo-se a seus oficiais, o faraó perguntou: Por acaso não é ele o homem de que precisamos? Encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus? Em seguida, dirigindo-se a José, declarou: Você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado, e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. E foi assim que José recebeu esta incumbência. Estou pondo sob seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou seu anel de autoridade e o pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho e pôs em seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem na hierarquia de comando ficou à sua disposição, e quando ele passava, o povo gritava: Viva! Desse modo, toda a terra do Egito foi posta sob o comando de José. O faraó disse ainda a José: Sou o faraó, mas no Egito nada acontecerá sem seu selo de aprovação. Ele deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Deus fala e ele vive. Deu a ele também uma esposa egípcia, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis. Assim, José assumiu seu cargo na terra do Egito. Ele estava com 30 anos de idade quando começou a trabalhar para o faraó, rei do Egito. Logo que saiu da presença do rei, ele começou a desempenhar sua tarefa no Egito. Nos 7 anos de fartura que se seguiram, a terra produziu safras excepcionais. José juntou o alimento dos 7 anos bons no Egito e o armazenou em diversas cidades. Em cada cidade, ele estocava o excedente das plantações da região e reuniu uma quantidade de grãos tão grande que ele acabou desistindo de contar, pois competiam em quantidade com a areia da praia. José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos de fome. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, esquecer, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ao segundo filho deu o nome de Efraim, prosperidade em dobro, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Os 7 anos bons no Egito chegaram ao fim, e começaram os 7 anos de fome, exatamente como José havia predito. Na verdade, a fome atingiu todos os países, mas o Egito era o único em que havia alimento. A fome era sentida em toda a terra do Egito, e o povo, em desespero, veio pedir comida ao faraó. A resposta dele aos egípcios era: Procurem José e façam o que ele disser. No momento em que a fome se agravou em todo o país, José abriu os celeiros e começou a vender os mantimentos aos egípcios. A fome era severa. Não demorou até que o mundo inteiro viesse comprar mantimentos com José. A fome era grande em todo lugar. Gênesis, capítulo 42. Quando Jacó ficou sabendo que havia alimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí sentados, olhando uns para os outros? Fui informado de que há comida no Egito. Desçam lá e comprem um pouco para que possamos sobreviver em vez de morrer de fome. 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar alimento. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles. Tinha medo de que algo ruim acontecesse ao rapaz. Os filhos de Israel acompanharam a caravana que seguia para o Egito pelo mesmo motivo, pois a terra de Canaã também havia sido atingida pela fome. José estava administrando o país. Era ele quem fornecia alimento para o povo. Quando os irmãos de José chegaram, eles o trataram com reverência, curvando-se diante dele. José os reconheceu de imediato, mas resolveu tratá-los como estranhos e falou asperamente com eles. Ele perguntou: De onde são vocês? Eles responderam:
De Canaã. Estamos aqui para comprar alimento. José sabia quem eles eram, mas eles não o reconheceram. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: Vocês são espiões. Vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Mas eles se defenderam. Senhor, não é isso. Viemos apenas comprar alimento. Somos todos filhos de um único homem. Somos homens honestos. Jamais pensaríamos em espionar a terra. José insistiu. Não acredito! Vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos do país. Eles responderam: Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula ficou com o nosso pai e o outro já não está mais entre nós. Mas José estava irredutível. Nada me convence de que vocês não sejam espiões. Vou fazer uma prova com vocês. Juro pela vida do faraó que vocês não vão sair daqui enquanto não trouxerem seu irmão mais novo para que eu o veja. Mandem um de vocês ir buscá-lo e os outros ficam presos aqui. Assim eu vou saber se estão dizendo a verdade ou não. Pela vida do faraó, afirmo que vocês são espiões. Em seguida, mandou prendê-los por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: Vamos fazer o seguinte para que vocês não morram, porque sou um homem temente a Deus. Se forem honestos, como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome de suas famílias. Mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença, para confirmar o que me disseram. Assim nenhum de vocês morrerá. Eles concordaram. Quando José terminou, eles começaram a falar entre si. Estamos pagando pelo que fizemos com o nosso irmão. Vimos como ele estava apavorado, pedindo clemência e nem ligamos. Agora somos nós que estamos em apuros. Rúben os interrompeu. Eu não disse a vocês, não façam mal ao garoto. Mas vocês não me ouviram. Agora estamos pagando pelo assassinato dele. José falava com eles por meio de um intérprete. Por isso, eles nem imaginavam que José entendia tudo o que diziam. E por entender tudo, ele se afastou dali para chorar. Quando se recompôs, mandou que amarrassem Simeão, que seria agora seu prisioneiro. Os outros apenas assistiam a tudo. Logo depois, José ordenou que enchessem as bolsas com grãos, mas que o dinheiro fosse devolvido a cada bolsa. Mandou também que dessem a eles mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles carregaram os jumentos com suprimentos e partiram. Ao fazer a primeira parada para passar a noite, um deles foi pegar comida para o jumento. Quando abriu a bolsa, viu que seu dinheiro estava ali, bem à mostra. Ele chamou os outros irmãos e disse: Meu dinheiro foi devolvido. Está aqui na minha bolsa. Eles ficaram confusos e assustados. Diziam: O que Deus está fazendo conosco? Quando chegaram de volta à terra de Canaã, contaram a Jacó tudo o que havia acontecido, dizendo: O homem que administra a terra foi muito rude conosco e ainda nos acusou de espionagem. Dissemos a ele: somos gente honesta, não espiões. Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um não está mais entre nós e o outro está com nosso pai em Canaã. Mas o senhor daquela terra disse: Deixe aqui comigo um de seus irmãos e vão levar comida para matar a fome da família de vocês. Tragam a mim o irmão caçula de vocês. Será a prova de que vocês são honestos, não espiões. Só então devolverei seu irmão e vocês terão livre acesso a este país. Ao esvaziar as bolsas carregadas de alimento, cada um deles encontrou o dinheiro em sua bolsa. Quando viram o dinheiro, os irmãos e seu pai ficaram preocupados. O pai suspirou. Vocês estão acabando comigo. Já perdi José, fiquei sem Simeão. E agora vocês querem levar Benjamim? Se eu permitir, acabo ficando sozinho no mundo. Diante disso, Rúben fez ao pai a seguinte proposta: Deixarei meus 2 filhos como reféns. Se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matá-los. Deixe Benjamim sob minha responsabilidade, e eu o trarei de volta.
Mas Jacó não concordou. Meu filho não vai para lá com vocês. Seu irmão já morreu e ele é tudo que me resta. Se acontecer algo ruim com ele durante a viagem, vou morrer de tristeza. Gênesis, capítulo 43. A fome na terra agravou-se. A família de Jacó já havia consumido todo o alimento trazido do Egito. E um dia, o pai decidiu: Voltem ao Egito e tragam um pouco mais de suprimento. Mas Judá lembrou: O homem nos avisou e foi categórico. Vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Se o Senhor estiver disposto a deixar nosso irmão seguir conosco, iremos e traremos alimento. Caso contrário, não arredamos pé daqui. De nada iria adiantar, pois o homem nos disse: Vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Israel gemeu: Por que vocês me complicam a vida? Porque foram dizer a um homem que tinha um outro irmão. Eles responderam: O homem estava nos pressionando e fazendo perguntas sobre nossa família. O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas que ele fez. Como íamos adivinhar que ele iria dizer: Tragam seu irmão? Judá insistiu com Israel: Deixe o garoto ir com a gente. Eu cuidarei dele. Se não formos ao Egito, vamos todos morrer de fome aqui. Nós, o Senhor e nossos filhos também. Eu mesmo assumo a responsabilidade pela segurança dele. É minha vida pela vida dele. Se eu não o trouxer de volta, são e salvo, assumirei toda a culpa. Se já tivéssemos partido em vez de ficar aqui perdendo tempo, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Diante desse argumento, Israel desistiu. Se tem de ser assim, assim será. Mas façam o seguinte: ponham na bagagem alguns dos produtos mais finos da terra como presente para aquele homem. Bálsamo, mel, especiarias, perfumes, pistache e amêndoas. Levem bastante dinheiro. Paguem em dobro por causa do dinheiro que foi devolvido à bolsa de cada um. Deve ter sido um engano. Agora peguem seu irmão e vão. Vão procurar aquele homem. E que o Deus forte faça que ele veja vocês com bons olhos e mande de volta seu outro irmão junto com Benjamim. No que me diz respeito, já perdi as esperanças. E eles partiram, levando os presentes, dinheiro em dobro e Benjamim. Não perderam tempo e logo estavam outra vez diante de José no Egito. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao mordomo da sua casa: Leve estes homens para casa e deixe-os à vontade. Mate um animal e prepare uma refeição. Eles vão almoçar comigo. O mordomo fez o que José havia ordenado e levou-os para dentro. Mas eles ficaram preocupados quando viram que estavam sendo levados para a casa de José e pensaram: Só pode ser por causa do dinheiro. Ele pensa que fugimos com dinheiro na primeira viagem e agora estamos nas mãos dele. Ele vai nos transformar em escravos e ficar com nossos jumentos. Eles acompanharam o mordomo de José e à entrada da casa disseram: Por favor, ouça-nos. Viemos aqui da outra vez para comprar alimento. No caminho de volta, logo na primeira noite, abrimos as bolsas e encontramos nosso dinheiro na boca de cada uma delas, a exata quantia que havíamos pago. Trouxemos todo esse dinheiro de volta e o suficiente para comprar mais alimento. Não temos a menor ideia de quem pôs o dinheiro nas bolsas. O mordomo os tranquilizou: Está tudo certo, não se preocupem. Deve ter sido uma dádiva do seu Deus e o Deus do seu pai, porque recebi tudo o que me era devido. Em seguida ele foi buscar Simeão. Por fim, levou os irmãos para dentro da casa de José e os deixou à vontade. Providenciou água para lavarem os pés e palha para alimentar os jumentos. Os irmãos pegaram os presentes que haviam trazido enquanto esperavam a chegada de José, marcada para o meio-dia, pois haviam sido avisados de que almoçariam com ele. Quando José chegou,
Eles entregaram os presentes e curvaram-se em sinal de reverência. Depois de cumprimentá-los, José perguntou: E o pai de vocês, o homem idoso de que me falaram, ele está bem? Ainda está vivo? Eles disseram: Sim, seu servo, nosso pai, está muito bem e ainda vive. E de novo, eles se curvaram em sinal de reverência diante dele. José olhou para seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e perguntou: E este é o irmão caçula de quem me falaram? Em seguida, o abençoou. Deus dê sua graça a você, meu filho. Profundamente comovido ao ver seu irmão e a ponto de desabar em lágrimas, José retirou-se depressa. Foi para o outro aposento e ali chorou bastante. Em seguida, lavou o rosto, controlou-se e disse: Vamos comer. José foi servido numa mesa à parte, separado dos irmãos, que por sua vez estavam separados dos egípcios. Os egípcios não se sentam à mesa com nenhum hebreu, pois é repulsivo para eles. Os irmãos estavam sentados de frente para José, por ordem de idade, do mais velho até o mais novo, e olhavam admirados uns para os outros, imaginando o que aconteceria em seguida. Os irmãos foram servidos com a comida da mesa de José, mas o prato de Benjamim veio bem mais cheio que os dos outros. Assim, os irmãos festejaram com José e beberam à vontade. Gênesis, capítulo 44. E José deu ordens ao mordomo da sua casa: Encha com alimento as bolsas desses homens, tanto quanto conseguirem carregar, e coloque o dinheiro de volta na boca da bolsa de cada um. Ponha também o meu cálice, aquele cálice de prata, na boca da bolsa do caçula, junto com o dinheiro trazido para comprar alimento. E ele fez conforme José havia ordenado. Ao romper do dia, os homens partiram com os jumentos. Eles mal haviam deixado a cidade quando José ordenou ao mordomo: Corra atrás deles. Quando os alcançar, diga: Por que vocês pagaram o bem com o mal? Vocês estão com o cálice em que meu senhor bebe e que ele também usa para suas adivinhações. Isso é inaceitável. Ele os alcançou e repetiu as palavras de José. Confusos, eles disseram: Do que você está falando? Jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não trouxemos de volta desde Canaã todo o dinheiro que havíamos encontrado em nossas bolsas? Você acha que iríamos roubá-lo de novo de seu senhor? Se o cálice for encontrado com algum de nós, essa pessoa morrerá e todos os outros serão escravos de seu senhor. O mordomo disse: Muito bem, então. Mas não é preciso tudo isso. Quem for achado com o cálice ficará aqui como escravo, e os outros poderão ir embora. Os irmãos não perderam tempo. Puseram as bolsas no chão e as abriram para que fossem examinadas. O mordomo inspecionou as bolsas, começando do mais velho para o mais novo. E o cálice foi encontrado na bolsa de Benjamim. Diante da descoberta, eles rasgaram as próprias roupas em sinal de desespero, carregaram de novo os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava em casa quando Judá e seus irmãos chegaram de volta. Eles se jogaram ao chão diante de José. José interrogou-os: Por que vocês fizeram isso? Deveriam saber que um homem como eu logo descobriria o roubo. Falando pelos irmãos, Judá disse: Senhor, o que podemos dizer? O que há para ser dito? Como podemos provar que somos inocentes? Deus está por trás de tudo isso, expondo a nossa maldade. Nossa culpa está diante do Senhor e estamos dispostos a ser seus escravos. Estamos todos na mesma situação e somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com o cálice. José retrucou: Eu jamais faria isso com vocês. Apenas o que estava com o cálice será meu escravo. O restante está livre e pode voltar para casa. Judá mais uma vez tomou a palavra: Senhor, por favor, posso dizer apenas uma coisa. Não fique zangado, nem pense que sou arrogante. Pelo que sei, o Senhor é tão importante quanto o faraó.
o Senhor nos perguntou: vocês têm pai e mais um irmão? E respondemos com sinceridade: temos um pai idoso e um irmão caçula que nasceu já na velhice dele. O irmão dele morreu e ele é o único que restou daquela mãe. E seu pai o ama mais que tudo neste mundo. Então o Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu o veja. Respondemos que isso era impossível. O garoto não pode deixar o pai. Se isso acontecer, nosso pai morrerá. Mas o Senhor insistiu: se o irmão caçula de vocês não vier, vocês não poderão nem mesmo me ver. Quando voltamos a nosso pai, contamos a ele tudo o que o Senhor nos disse. Por isso, quando nosso pai ordenou: voltem e comprem mais um pouco de alimento, nós dissemos a ele sem rodeios: impossível! Só poderemos voltar se nosso irmão caçula for conosco. Não nos será permitido nem mesmo ver o homem se nosso irmão caçula não estiver conosco. Seu servo, meu pai, protestou: vocês sabem muito bem que minha esposa me deu 2 filhos. Um já não está aqui. Já me conformei com a ideia de que ele foi despedaçado por um animal porque desapareceu. Se agora vocês levarem este também e algo ruim acontecer com ele, vão morrer de tristeza. Será que agora o Senhor entende? Se eu aparecer diante do seu servo, meu pai, sem o garoto, o filho a quem ele é tão apegado, ele morrerá na hora em que perceber que o garoto não voltará para ele. Ele morrerá de tristeza. E nós, seus servos que estamos aqui na sua presença, seremos os responsáveis por sua morte. E tem mais. Foi com esta promessa que convenci meu pai a liberar o garoto para mostrá-lo ao Senhor. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do Senhor, meu pai, pelo resto da minha vida. Portanto, imploro que me deixe ficar aqui como seu escravo, mas não o garoto. Permita que ele volte com seus irmãos. Como eu poderia olhar nos olhos do meu pai sem o garoto? Não me obrigue a voltar e assistir ao meu pai morrer de tristeza. Gênesis, capítulo 45. José não conseguia mais se conter, nem manter a pose diante de todos os seus servos. Então ordenou: saiam! Fora! Saiam todos daqui! Por isso não havia mais ninguém com José, quando ele se revelou aos seus irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios não podiam deixar de ouvi-lo. E as notícias logo chegaram ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai está mesmo vivo. Mas seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra. Ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. José pediu a seus irmãos: cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá, antes de vocês, para salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra, e ela vai continuar por mais 5 anos. Nesse tempo, não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra, para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para Faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. Agora, corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José manda dizer: sou o senhor de todo o Egito. Venha o mais rápido que puder e fique comigo aqui. Darei um lugar para o senhor viver em Gósen. Assim poderá ficar perto de mim, não apenas o senhor, mas também seus filhos, netos, rebanhos, gado e tudo mais. Vou cuidar do senhor, pois ainda virão mais 5 anos de fome, e tomar providências para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como as de todos os que forem ligados ao Senhor. Não haverá falta de nada. Olhem para mim, vejam vocês mesmos. E meu irmão Benjamim também pode ver por si próprio. Sou eu mesmo que estou dizendo todas estas coisas a vocês. Contem a meu pai, que tem um cargo de grande importância no Egito. Façam um relato de tudo o que viram aqui.
Não percam mais tempo. Vão logo buscar meu pai. Então José atirou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou abraçado ao pescoço de José. Em seguida, José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois, seus irmãos conseguiram falar com ele. As notícias chegaram ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e todos os que trabalhavam com ele gostaram da novidade. Então o faraó disse a José: Diga a seus irmãos o seguinte: façam isto. Carreguem seus animais e vão para Canaã. Reúnam a família de cada um de vocês e seu pai e venham todos para cá. Vou permitir que vivam na melhor terra do Egito. Vocês vão viver na fartura. Diga também o seguinte: quero que vocês levem carroças do Egito para trazer seus filhos, suas esposas e seu pai para cá. Não se preocupem com as coisas que não puderem trazer. O que há de melhor em todo o Egito será de vocês. E foi o que os filhos de Israel fizeram. José entregou a eles as carroças prometidas pelo faraó e alimento para a viagem. Ele deu também roupas novas para os irmãos, mas Benjamim recebeu 300 peças de prata e várias peças de roupa. Para seu pai, enviou os seguintes presentes: 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e mais 10 carregados com suprimentos e provisões para a viagem de seu pai. Ao despedir-se dos irmãos, aconselhou: façam a viagem com calma, nada de ficarem culpando uns aos outros. Eles partiram do Egito e voltaram para seu pai Jacó, em Canaã. Ao chegar, deram a notícia: José ainda está vivo e governa sobre toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido e o que José tinha dito, e depois de ver as carroças enviadas por José para transportá-lo na viagem, ele recobrou o ânimo. O espírito do ancião reviveu. E ele disse: Já ouvi o suficiente. Meu filho José ainda está vivo. Preciso ir vê-lo antes de morrer.